Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Quando chamam Jesus de bom, ele disse: Por que me chamais de bom? Só há um bom, os mandamentos. Todo aquele que os guarda, aonde lembrando que para está-lo cumprindo é necessário, segundo a fé em Jesus Cristo, aquele que cumpriu nos mínimos detalhes, porque sempre ainda se tropeça em algum ponto. E aquele que rejeita Jesus, se tropeça em alguns pontos, estão cometidos a obedecer a todos os mandamentos. E a palavra diz que tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida. A única forma de tornar-se cumpridores não por si, dom gratuito para que ninguém se glorie em suas próprias obras. Mas é certo que é necessário exercitar as boas obras para manter a fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. E a fé tem que ser participante do início ao fim. É através da fé que se confirma a participação daqueles que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. É necessário a perseverança, dia após dia, a depositar a confiança naquele que é fiel e verdadeiro, aquele que nos sustém e nos fortalece, aquele que antes que houvesse dia, eu sou, não há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá, aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que nos sustém e nos fortalece dia após dia, que, segundo a sua infinita bondade e misericórdia, é o fato de não sermos consumidos e se renova a cada manhã. Por isso, sejais firmes e constantes, sempre na perseverança, como alma ancorada, aquele que nos traz a esperança, tanto nesta vida como na ressurreição do último dia, aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que nos guarda e não tosqueneja, aquele que não dormita, aquele que está sempre a nos instruir. A palavra diz: clama a mim, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Bem-aventurado aqueles que nele depositam a confiança e estão sempre, cujas transgressões lhes são perdoadas e uma multidão de pecados lhes são encobertos através do sangue do Cordeiro que foi derramado por amor daqueles que nele depositam a confiança. O amor que nos constrange, mesmo não sendo merecedores, ele nos amou primeiro. Bem-aventurado aqueles que alcançam a sua infinita bondade e misericórdia, porque na verdade aquele que o tem usa da misericórdia, e bem-aventurados os que usam da misericórdia, porque são fartos da misericórdia, assim como bem-aventurado aqueles que constantemente aborrecem o mal, ao invés de louvar as atitudes malignas, porque a palavra diz: condenai as obras infrutíferas, as obras das trevas, aqueles que perseveram dia após dia, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, e jamais se sendo influenciado pelos pecadores e aqueles que seguem na impiedade, como também jamais assentei a roda com os escarnecedores, à mesa com os zombadores, aqueles que escarnecem a palavra, aonde do Senhor é a ira e a vingança. A palavra diz que lá do alto ele ri com o desprezo daqueles que seguem com extrema arrogância, um espírito de altivez, antecedendo a sua queda e a ruína. E assim o Senhor é aquele que dia após dia os vence pelo sopro da sua boca. Porque ninguém pode colocar outro fundamento se alguém anunciar um evangelho diferente do que anunciamos até nós mesmos, ou um anjo do céu, a palavra diz, seja anátema, porque jamais ele vai unir um membro da meretriz ao seu corpo. Aquele que não ajunta com ele, a palavra diz, com ele espalha.
aonde ainda que alguns argumentem com ele que anunciou o seu evangelho, que fez cura em seu nome, que expulsou demônios, ele dirá: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Vós participais do ministério da iniquidade. Somente aqueles que perseveraram na fé, ele dirá: vinde benditos do meu Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.